Boa tarde, meninos. Gravando mais uma aula de matemática para vocês. Logo, logo vou adquirir um suporte para não ter que ficar segurando isso com a mão, porque dá muito trabalho, acaba que o vídeo treme. Mas vamos lá. Se não me engano, hoje é a aula de número 8 e eu quero falar sobre MMC e MDC. Ok? Então a gente vai falar primeiro de MMC. MMM não, é MMC, né? Acabou que tem muito M, mas é MMC, que é mínimo múltiplo comum. Ok? Vamos fazer um exemplo. Então, a gente sabe o que são os múltiplos dos números. Então, a gente vai buscar o menor mínimo múltiplo comum entre alguns números. Vamos ver exemplos. Múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 6. Aqui, a gente, apesar de que o zero é múltiplo dos números, a gente não está interessado no zero. Então, olha como é que, em quais números que a gente está interessado. Ó, melhorei a definição aí. Então, olha os múltiplos do 2. 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Múltiplos do 3. 0, 3, 6, 9 e assim por diante. Múltiplos do 6. 0, 6, 12, 18 e assim por diante, ok? E a gente precisa achar um múltiplo aqui que seja incomum entre eles. Olha, o 2 é 0, 2, 4, 6. Ok, 8. Mas eu parei no 6 porque, olha, o do 3 também tem o 6. 0, 3, 6. Então, olha, o 6 tem aqui, o 3 tem aqui. E olha no 6. 0, 6. O 6 também tem aqui. Então, o que eu estou procurando é um múltiplo em comum entre 2, 3 e 6. E eu sei que o 6 é comum. Agora, se a gente continuasse essa lista aqui, ó, a gente poderia colocar o 12. Aqui também a gente poderia colocar o 10 e o 12. Ok? E o 12 também seria um múltiplo em comum. Porém, ele não vale, porque esse é o mínimo múltiplo comum. Ok? Porque existem vários outros múltiplos em comum. Existe o 12, existe o 18, mas só o 6 é o menor deles, é o menor desses valores, ok? Então a gente vai aprender como que a gente faz o mínimo múltiplo comum, que é através da fatoração por números primos, que eu já ensinei na aula passada. A gente vai escrever os números aqui, passar um tracinho aqui por eles e vai começar a escrever números primos aqui de baixo. Mas a gente não estava dividindo um de cada vez, colocando números primos aqui. A gente vai fazer isso agora com eles juntos. E como é que a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum? A gente vai começar do menor número primo, que é o número 2, ok? Então a gente coloca o número 2 aqui. E o número 2 serve porque ele divide o 2 ou o 6. Ele não divide o 3, mas não importa, tá? Apesar de ele não dividir o 3, a gente pode usar o 2 tranquilamente. E a gente vai dividir por 2 aqueles que são divisíveis por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. O 3, como ele não é divisível, eu mantenho ele embaixo. E o 6, como ele é divisível, 6 dividido por 2 dá 3. Tá. Agora, o 2 já não me serve mais, porque ele já não divide nenhum desses. Mas o próximo número primo, que é o 3, ele divide. Então, o 1 que não divide, eu só mantenho.
o 3 que divide? Eu divido por 3, 3 dividido por 3 dá 1, e aqui dá 1 também. E aí no final, quando chega tudo 1, aí eu posso fazer a multiplicação. 2 vezes 3 dá igual a 6, que foi exatamente esse valor que a gente achou aqui. Ok? Esse é o modo de fazer o mínimo múltiplo comum. Se for fazer de 6 e 14, dá para fazer? Dá. Se tiver dois números, dá para fazer o mínimo múltiplo comum deles. Dividir por 2. Então, 2 divide os 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 14 dividido por 2 dá 7. Agora, o 2 já não serve. Eu tenho que passar para o próximo número. Ok? Vou colocar aqui o número primo, que é o 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 7 não dá para dividir por 3. Então, eu simplesmente copio ele aqui embaixo. Agora, o 5 é o próximo número primo. Ele não divide o 7, mas o 7 é o próximo número primo que divide o 7. Então, eu vou colocar aqui o 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então, dá 1 e 1. E aí, eu faço essa multiplicação. 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 7, 42. Ok? Outro exemplo. 3 e 5. O 2 não serve para dividir nenhum dos dois, mas o 3 serve. Aí divide só o que dá. 3 dividido por 3 dá 1. E o 5 mantém. O 3 não divide o 5, mas o 5 divide. Então eu coloco 1 e 1. E essa fatoração dá para fazer porque a gente aprendeu que todos os números não primos, eles são formados por números primos, né? Por multiplicação de números primos. Então, o 15, que é um número que não é primo, é formado pela multiplicação de 5 e 3, que são dois números primos, ok? Todos esses números aqui que a gente está colocando são números primos, que formam o mínimo múltiplo comum desses números.